Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui esse controle de vendas, né, no cinema aqui, filmes vendidos e com um gráfico de cores ali no final, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e vambora! Vocês podem usar isso na atividade 3, mas ele não tá completo, né? Tem que colocar comentários e afins. Primeiro a gente começa incluindo as bibliotecas. String.h, que é padrão de entrada e saída de textos, né? String.h, que inclui uma biblioteca para manipulação de strings. Windows.h, que é uma biblioteca que inclui funções específicas do sistema operacional Windows, tá? Vou usar essa função para melhorar a exibição de acentos. Definir a quantidade de filmes para 4, isso é uma definição. Toda hora que tiver o QTD filmes, ele vai trocar pelo número 4. Isso facilita a manutenção do código. Caso eu queira analisar mais filmes, eu só troco esse número 4, a quantidade que eu quero, beleza? Aqui a gente definiu cores, né, e colocou no final ali um reset para cores também, para voltar a cor normal. Esses códigos e tudo mais eu vou deixar num arquivo separado junto com esse código lá no GitHub, tá? Vou deixar outras coisas também, como negrito, essas coisas. Vou deixar lá para vocês. E depois de declarar as cores, a gente coloca o intman, que é o ponto de partida obrigatório de todo o programa em C. A execução do seu código começa aqui, dentro dessas chaves, beleza? Coloquei essa função, que é da biblioteca Windows.h, né, que configura o root page do console para UTF-8, que permite caracteres como acentos. Não sei porque o meu já estava em UTF-8, mas ele não ia, não tentei colocar com localipad.h também lá em português, mas não ia, só foi com esse código. A gente declara uma array. Array o vetor, né? Array e vetor é a mesma coisa. A gente declarou uma array de inteiros chamada ingresso. Aí, como a quantidade de filmes é 4, ele cria um espaço na memória para guardar 4 números inteiros, beleza? A gente declarou uma matriz, que é uma array de 2 dimensões, nesse caso aí, bidimensionais, né? De caracteres chamada filmes. Ela tem 4 linhas. Por que 4? Porque a quantidade de filmes é 4. E a gente criou 30 colunas. E a gente já deixou declarado, já preenchido, né, com os nomes dos 4 filmes. Por que eu coloquei 30 colunas? Porque ele vai guardar 30 caracteres. O nome do filme ali pode ser de até 30 caracteres, contando com espaço, tá? Criamos uma variável do tipo inteiro, né, com o nome i de índice, a gente vai usar como contador depois para um laço. Colocamos o total e já declaramos como 0 para não puxar nenhum lixo ali da memória, tá? Criamos também um mais vendido e declaramos que o mais vendido está na posição 0. Seria o primeiro filme que a gente digitou ali. Pra gente é o primeiro, né? O número 1, mas para o computador ele está... O endereço do computador é o 0, tá? No computador começa do 0. A gente declarou uma array de ponteiros para caracteres constantes. E na prática funciona como uma lista de textos. Cada posição guarda um dos códigos de cor que a gente definiu lá em cima. Nessa parte eu criei um printf, né, para fazer tipo um cabeçalho, então coloquei o nome do cinema ali, né, coloquei 2T/T ali, porque eu criei um espaço de tabulação, então eu deixo ele mais centralizado, puxo mais pro meio ali, com esses espaços, né. Controle de vendas, tal, criei um print falando pro usuário digitar a quantidade de ingressos, beleza. E aí eu fui fazer um teste, tá, eu tenho isso comigo, sempre que dá um tanto de código, eu vou lá e faço o teste. E dito e feito, nesse primeiro teste deu erro, porque eu coloquei o P ali maiúsculo. E sempre o Visual Code é bom por isso, ele mostra onde está o erro, né? Não sei os outros, mas deve ter também. E aí deu outro erro aí, ó, que não pode o ponto lá nos cores. Cores/BG, não pode, tem que colocar o underline, eu coloquei underline e aí funcionou de boas.
Deu esses erros aí de novo, mas é porque eu declarei a variável, mas ainda não usei, tá? Mas no final deu certo, aí ficou no meio. Depois eu vou arrumar melhor essas informações, tá? A gente inicia um bloco de repetição for, ele vai executar o bloco de código, né, que vai vir em seguida 4 vezes. Então a gente faz assim, o i iniciando em 0, e enquanto o i for menor que a quantidade de filmes, que é 4, né, ele vai fazer i mais pai. Dentro do laço a gente imprime o nome do filme na posição atual. Então a gente coloca barra porcentagem S, né, em formatação, e filmes e entre colchetes i para ele saber em qual posição está, né, a posição ali do laço. Então o primeiro filme vai ser o i igual a 0. Então o índice igual a 0 seria o filme 0, na posição 0. A gente faz o mesmo para guardar a informação, né? Porcento D, porque seria uma variável tipo inteira, e ingresso, tá? E coloque sempre o i. A gente coloca esse total mais igual ingressos, que é o mesmo que falar que o total agora vai receber total mais ingressos, tá? A gente vai fazer a soma aí dos ingressos, né? Pra mostrar depois no final quantos ingressos foram vendidos no total, beleza? Aí eu faço o teste, né? Como sempre, tá dando aquele erro ali, mas é porque eu não declarei as variáveis ainda. A gente vai declarar algumas variáveis mais pra frente, né? E aí deu certo, ó. A gente tá aparecendo aí. Depois eu vou mudar, ajeitar melhorzinho, né? Fechei tudo aí. E vamos lá. Coloquei um barra -n aqui pra dar uma ajeitada lá no código. E é isso. A gente criou um for aí, a mesma coisa de lá de cima, só que agora a gente iniciou com 1. Por que a gente fez isso? Porque eu quero comparar se os ingressos vendidos na posição 1 é maior que os ingressos vendidos na posição 0. Porque a gente já declarou a posição 0 como sendo mais vendido, certo? Quando a gente fez lá a variável lá em cima, a gente colocou mais vendidos igual a 0. Isso significa que o mais vendido está na posição 0. Então, não vou colocar ali o índice igual a 0, porque não é uma comparação daí, né? Como que eu vou comparar ele com ele mesmo? Então, a gente inicia com 1, beleza? E aí, se o ingresso, né, nessa posição do looping for maior, então ele vai substituir o mais vendido pelo ingresso na posição i, pelo o que tá acontecendo ali no looping agora. Nesse caso, como que ficaria? O i igual a 1 seria o segundo filme, certo? Porque, como a gente já viu, o computador ele começa ali pelo 0, então 0, 1, então seria o segundo filme o mais vendido. E a gente faz o mesmo para o menos vendido, só troca ali, né, as variáveis. Então aí eu coloquei um printf, tá? Coloquei as informações que eu queria que aparecesse lá no relatório, total de ingressos vendidos no mês, tá? Aí até mudei ali em cima mensal, relatório mensal, beleza? Coloquei mais uns espaços ali através do barra T, né? 2 barra T. Aí a gente colocou o que? A gente colocou porcento D e a variável que seria total, né? Que é o que a gente vai colocar. Para colocar filmes mais assistidos, a gente colocou porcentagem S, entre parênteses, porcentagem de ingressos. Então, o primeiro que vai aparecer é o porcentagem S. Então, a gente coloca a variável na ordem. Então, primeiro foi o filmes e depois foi os ingressos. Eu coloquei assim para aparecer o nome do filme e, entre parênteses, o total de ingressos, né, do filme. E eu fiz a mesma coisa para o menos vendido, então eu até copiei e colei ali e só troquei as variáveis, né, menos vendido daí. Vamos criar agora o gráfico, né? Então a gente faz um printf aqui primeiro com o título do gráfico, né? Gráfico de vendas, beleza? E para esse gráfico a gente vai fazer um for, né? Uma repetição, um laço de repetição, beleza? E a gente faz a mesma coisa no de cima, daqueles laços de cima. Enquanto o i a gente inicia em 0 e ele vai até ele for menor que quantidade de filmes, tudo igual, tá? Não muda.
E aí a gente faz um comando aqui de %- 20s, porque daí a string, né, o nome do filme vai ficar alinhado na esquerda. A gente colocou essa barra também para ficar melhor para ficar melhor para você, para ficar mais organizado, né? Essa barra a gente colocou essa barra para organização, para deixar mais organizado, vírgula filmes, na posição I do índice. A gente criou outro printf, só que agora a gente vai declarar as cores, né? A gente quer que mostre agora as cores. Então, a partir desse momento, qualquer coisa que a gente escrever para baixo ali vai ficar com a cor na posição do índice. A gente fez uma lista lá em cima de cores e cada cor tem sua posição, tá? Aí a gente faz um for dentro de outro for, um laço dentro do outro laço, um for aninhado, que se diz. Que seria o quê? A gente coloca o J porque como ele está, né? Como é um for depois de outro for e ali no primeiro for é um I, a gente sempre coloca a próxima letra, né? Então seria o J. Beleza? E aí, tá, a gente colocou um printf ali sem nada dentro, mas na verdade ele vai ter a cor de fundo, né, que a gente já declarou em cima ali as cores para aparecerem, né? Então depois ele vai imprimir as cores nesse espaço em branco. E em seguida a gente já colocou o reset de cor. Então se a gente colocasse qualquer outra palavra, né, que no caso aí a gente colocou %d, a gente vai colocar a quantidade de ingressos depois desse printf, né, de cores. Vocês já vão ver como vai ficar lá no código. Então essa quantidade de filmes ali não vai aparecer colorido, vai aparecer na cor normal, né. Sem esse reset ele apareceria colorido também, aí não é essa a nossa intenção. Aí eu fiz o teste, né, um erro ali, até mostrei pra vocês que ele mostra qual linha está o erro, né, ali a linha 71, fui lá, ele tá até me indicando ali, eu esqueci de um L, arrumei, testei de novo, e agora deu super certo, beleza? Eu mostrei a quantidade pra vocês, fazendo tudo certinho, e assim ficou o nosso gráfico de vendas ali com cores, tá? Você pode deixar só uma cor, deixar em branco, aí é só mudar o código da cor, tá? Eu vou deixar esses códigos pra vocês no meu GitHub, tá? E é isso, ali eu mudei pra 10 pra vocês verem que dá uma diferença, né? Dá bastante diferença, então eu prefiro colocar mais pra não ficar tão grande assim o código, a barra, né, colorida. Mas é isso aí, espero que as minhas explicações tenham ajudado alguém e fico com Deus, até a próxima.